Amém. Beleza, então o pessoal tinha prendido Jesus, né? Judas chegou e traiu Jesus. Um beijo. A galera foi pra cima de Jesus, falou: "Quem é?" Aí Jesus: "Sou eu sou Jesus." Eles vieram lá com paus, pedra, espada. E Jesus falou: "Poxa, eu tava sempre no templo, por que vocês não me prenderam lá, né?" Foram na surdina à noite. E aí Jesus foi preso. E aí o que que acontece? O pessoal foge, né? Todos os seguidores de Jesus fogem. Então, todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano e afirmando ser ele o próprio Cristo, ser ele próprio o Cristo, o Rei. Cara, então já começam com uma mentira, né? Dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano. Então, assim como hoje aí, né, tem fake news, antigamente também existiam as fake news e elas serviam para derrubar quem estava fazendo bem. A gente tem que estar esperto, né? Bem, mas Pilatos vai a fundo, ele não vai cair nessa ladainha não. Então Pilatos lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "É como você diz." Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: "Não vejo crime algum neste homem." Mas eles insistiam. Ele provoca revoltas em toda a Judéia com seus ensinamentos, começando pela Galiléia e agora aqui em Jerusalém. Sabe Mas por que que eles mentiram? por quê? Porque eles tiveram que mudar a acusação, porque quem ia julgar eram os romanos. O conselho não podia aplicar nenhum tipo de pena em Jesus. E Uhum, aí eles mudaram para uma pena política para que os romanos pudessem condenar Jesus. perfeito. Eles não tinham o poder da espada, né? De Isso. matar alguém. Aí tinha que passar pelo império. E aqui, ó, mais uma vez, mapa da época de Jesus. Jesus começa aqui na Galileia, que é o que eles citam, né? Aqui é como se fosse uma região mais humilde do país, né? Como se fosse hoje em dia, né? O que é equivalente, sei lá, região norte ou nordeste, é onde Jesus começa. Aqui ele faz os discípulos dele, e aí ele vem agora para essa região aqui da Judéia e está em Jerusalém sendo julgado. Aqui, ó, no mapa, ele mostra que essa partezinha azul é governada por Herodes Arquelau e depois pelo governador romano Pôncio Pilatos, e a partezinha roxa é governada por Herodes Antipas, tá? Tudo isso vai aparecer aqui nesse texto, tá? Isso vai fazer bastante sentido, ó. A parte roxa é de um governador, a parte azulzinha de outro governador. Pôncio Pilatos é tipo um prefeito aí, um governador, né? Da região. "Então, ele é Galileu?" perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galiléia ficava sob sua jurisdição, e naqueles dias ele estava em Jerusalém. Então o governador da Galiléia estava em Jerusalém, né, ali na capital do reino, e aí ele falou: "Poxa, então se ele é da Galiléia, vamos mandar ele pro Herodes." E o Herodes é judeu. Aí o Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava havia tempo vê-lo realizar algum milagre. Antes, só deixa eu mostrar a carinha aqui do Pilatos e do Herodes. Ó. Então, essa é a cara do Pilatos, quinto governador de Roma na província da Judéia, servindo debaixo do império de Tibérios. Né? E agora vamos ver o Herodes Antipas. Herodes Antipas. E o Herodes Antipas, esse daqui, ó. Tá? Carinha. Beleza. Aí ele fez uma. Ele já fazia tempo que queria ver Jesus realizar algum milagre, né? Aí ele fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nenhuma. Imagina, Jesus não responder nenhuma pergunta lá do governador da Galileia. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali gritando acusações. Aquele pessoal que fala alto, emocionado, você sabe que tem algum problema, né?
É isso, ó. Eles ali gritando acusações. Sabe aquele pessoal que grita por cima para poder colocar a sua opinião? Enquanto Jesus ali, quieto, manso, né? Agindo de acordo com o que as escrituras tinham falado sobre ele. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Sempre isso, né? O pessoal que é covarde faz isso. O bullying, né? Começa a zoar, começaram a zombar de Jesus aí e a ridicularizar ele. Por fim, vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Olha o que Jesus faz, né? Até os inimigos ele transforma em amigos quando eles estão ali brigando para poder julgar Jesus. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos juntamente com o povo e anunciou seu veredito. Agora vamos ver o veredito do Pilatos. Vocês me trouxeram este homem, acusando-o de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês e vejo que não há nada que o condene. Então, o veredito dele é que não tinha acusação. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Oi? Não, desculpa, vou botar um monte aqui, peraí. Boa. Tranquilo, qualquer coisa é só desmutar e falar aí. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Esse é o veredito, gente. Então os caras assim, Pilatos tinha receio de matar um homem santo. Então ele quis ser justo. Fez um interrogatório, mandou para o Herodes, já que Jesus era da Galileia, né? Ambos não acharam nada para acusar Jesus de pena de morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. Era necessário libertar-lhes um prisioneiro durante a festa da Páscoa. O açoite eram algumas chibatadas leves. Pô, ia ser ok, né? É. Um grande clamor se levantou da multidão. Olha só como a multidão faz muita bobagem muitas vezes. E a uma só voz gritavam: Mate-o, solte-nos Barrabás. Que é isso, gente? Esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido assassinato. Ou seja, acusaram Jesus de ter feito as coisas que ele não fez, que era de ter tá incitando o povo à revolta, e pediram a soltura de alguém que tinha de fato feito revolta e que era assassino. Que isso? Que loucura, né? Esse povo querendo aí alguém ruim solto. Aí Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Ele não queria ser injusto, né? Eles, porém, continuaram gritando: Crucifique-o! Crucifique-o! Gente, não podemos nos deixar ser levados, às vezes, pelas notícias e por algumas informações e instruções de quem está com más intenções. A gente tem que saber discernir. Isso vale para qualquer lado, a gente tem que saber discernir. Pela terceira vez, ele perguntou: por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. Ele permaneceu firme no veredito dele. Mas a multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. Pô, que droga, né? Eles conseguiram mudar aí a mente do Pilatos de tanto que insistiram gritando para que fosse feito dessa forma. Então Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigiam. A pedido... Ele ficou com medo dos líderes religiosos e a multidão se revoltar e colocar em risco a carreira política dele, que era a única coisa que ele era bem preocupado, né? Nossa, falou tudo. Ele podia até ser morto, né? Se tivesse revolta. Isso é que dá quando você tá tratando com um imperador, né? Ditadores. O cara tinha medo, né? De Tibério César. Vinha e falar: o que tá tendo essa revolta na Judéia, né? Te coloco aí, Pilatos, pra governar a Judéia e você deixa uma revolta? Morre!
Aí ele, pô, melhor morrer Jesus do que morrer eu, né? É. Então Pilatos condenou Jesus à morte conforme exigiam. A pedido deles, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Cara, depois entregou-lhe Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Muito triste. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão, de Cirene. Cirene era uma cidade no norte da África. Vamos ver onde é Cirene? Estamos aqui no Monte das Oliveiras, né? Aqui, ó. Aqui em Jerusalém. Monte das Oliveiras, aqui. Jerusalém, né? Tumba da Virgem. Não sei onde está Gólgota, mas vamos ver Cirene. Então, aqui é Judéia. Vamos ver. Vamos ver Cirene. Cadê? Opa. Ah, não sei escrever Cirene em inglês. Bem, deixa quieto, gente. Não consigo pesquisar. Apareceu? Sirene é com C. Com Y, né? CY. Não, é desse jeito mesmo. Em português, né? Acho que é aqui, ó. Essa cidade. É. Ó, Cyrene. Então, essa cidade aqui. Beleza. Norte da África. Ó, a África aqui. Né? Aqui, Israel. Cirene. Então, Simão era daqui dessa cidade. Beleza, vamos. Ele estava lá, provavelmente devido à Páscoa. Era muito legal, né? Essa tradição, essas festas. Todo mundo vindo de todo lugar do mundo. Aqui para a É. cidade santa de Jerusalém. Legal demais. Boa. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão, de Cirene, vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Privilégio, né? De uma certa forma, um grande privilégio poder ajudar Jesus nessa hora aí tão terrível. Uma grande multidão os seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Qual que é, né, de você colocar o nome aqui, Simão da cidade de Cirene? É para poder comprovar a história, né? Você poderia perguntar pro Simão, e aí, Simão, você fez isso? Fiz, cara. Eu que carreguei a cruz, né? Então, todos esses fatos o Lucas vai colocando para dar cada vez mais veracidade para tudo que aconteceu. Uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes: caiam sobre nós, e pedirão às colinas: soterrem-nos. Pois, se fazem estas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Ou Oséias 10:8. Isso é uma referência a Oséias 10:8. Eu entendo que Jesus está falando do ano 70, né? Depois aí, É isso mesmo. né? Que o pessoal vai sitiar a cidade e depois o Império Romano vai ir para cima e vai arrebentar com todo mundo de Vai maneira ser uma cruel. catástrofe, é. Então, daí ele fala: é melhor que você não tenha filho para presenciar tanto sofrimento, né? Cara, com certeza. Uma coisa ruim é sofrer. Aí vê o filho, né? Frágil, sofrendo. Ah, pois é. Hoje a Mari teve um sonho, um pesadelo. E aí, beleza, nele ela tava frágil, né? Ali tinha um homem lá, pegou ela. Cara, é muito ruim você imaginar isso, porque a mulher é mais frágil, não consegue vir de volta e bater na pessoa. Oi, Fernanda, quer falar? Fala aí. Eu sonhei a mesma coisa esta noite. O quê? Horrível. Mentira, Fernanda. Eu tive um sonho que dois homens vinham e me pegavam
e eu via direitinho a cara desses dois homens. E eu já tenho tempos que eu sonho exatamente a mesma coisa em momentos diferentes. Eu tenho orado e repreendido isso em nome de Jesus. Cara, foi um Vamos orar. pesadelo, na verdade, né? Não, um pesadelo. Eu acordei assim, assustada, falando: me deixa, me deixa, me deixa. Nossa, horrível. Nossa, horrível, Fernanda. Eu acordei às 4 da manhã gritando por Jesus. Aí eu, Jesus! Gritei igual uma louca. E aí e assim, no sonho você não tem muita força e nem a voz não sai, né? Pelo menos comigo assim Então, que aconteceu. eu saía a voz no sonho e eu tentava gritar por socorro e eu não conseguia. Menina, que desespero. Gente, horrível. Isso é um desespero horrível. E aí, quando saiu Jesus, aí eu abri o olho apavorada. Aí eu pedi para o Dani orar por mim, aí ele ficou orando, a gente ficou orando, aí fui acalmando tal, mas ainda assim foi bem perturbador. Nossa. Cara, e aí vocês são mulheres, né? Vocês são mais frágeis. Vem um cara, o cara é forte, né? Aí imagina, e já é horrível. Aí dá aquele sentimento de impotência. Aí imagina a criança. E esses soldados eram cruéis, terríveis. Eles faziam atrocidades com bebezinho, sabe? Com criancinha. Então, poxa, muito ruim. E que loucura, vocês duas sonharam a mesma coisa. Vamos orar sobre isso aí, depois quando for terminar Vamos. aqui. Vamos. Que nunca mais aconteça esses sonhos, ou a gente entenda, né, o que eles querem dizer e possa avançar, né? Mas enfim. Dois outros homens, olha só, ambos criminosos, foram levados com ele, a fim de também serem executados. Foram levados com Jesus para serem crucificados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, Gólgota, eu abri como é esse local, ó. É esse local aqui, gente, ele existe. Tá lá hoje, certinho, tá? Ah, esse nome é traduzido como Calvário. Calvário. E ele não quer dizer caveira também? Sim, deriva do latino caveira. Caveira, é. Ó, por que que ele é caveira? Que tem esses dois olhos aqui, ó. Tá vendo? Esse narizinho. Então aqui em cima, ó, vai ser crucificado aqui. E aí dá pra ver da cidade. Você consegue ver da cidade aqui a crucificação. Era pra ser humilhado, né? Que Crucificação. isso? O quê? Oi, Suelen, quer falar? Não, desculpa. Não é que vocês não. Tá bom, tranquilo. Olha só, então essa caveirinha aí ficava aqui, ó. Dava pra você ver da cidade, olhar pra cá e ver nesse local alto a, a crucificação. Triste, né? É. Então, enfim. Vou te mutar, tá, Suelen? Mas aí pode desmutar. Quando você quiser falar, fica à Eu não vontade. mutei, não. Eu achei que tivesse mutado. Cadê? Peraí. Tranquilo. Beleza. Aí, mas aí solta o áudio aí, fala tudo que você quiser. Fica à vontade. Então, beleza. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, né? Calvário, Gólgota, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Vamos ver aqui na Paixão de Cristo. Passion of Christ. Crucifixion. Vamos ver uma imagem aqui para dar essa noção, né, do que é isso. Ai, Jesus ali crucificado. Né, sangrando e tal. Pesado, né? É a morte terrível. Pra humilhar, né? Aí é esse monte alto, né? Aí dá pra ver lá da cidade do outro lado o que tava acontecendo aqui. Ok. Jesus disse, gente, Jesus é de outro nível. Graças a Deus todo o poder foi dado pra ele. Porque olha como ele é do bem. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E os soldados tiraram a sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. Jesus, depois de tudo isso, falou: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele teve misericórdia. Gente, é para esse Jesus, né, que todo o poder foi dado, que a gente pode orar para libertar aí vocês desses sonhos terríveis. Alguém que até os inimigos ele perdoa. Imagina vocês que são seguidoras dele, né?
que querem ele. Ele vai cuidar de vocês. A multidão observava e os líderes Também, só uma zombavam. informação, Por essa favor. questão de dividir as roupas de Jesus era uma prática comum, né? Os soldados consideravam as roupas dos prisioneiros despojos de guerra. E daí, todo prisioneiro que era crucificado, que era uma prática comum na época, era uma pena comum, né? Cometia um crime, era crucificado. Aí todas as roupas eles dividiam entre si, entre os soldados. Eu acho que tinha profecia sobre isso também. Mas não sei, se não teria aqui um detalhezinho, né? É, não sei. A multidão observava e os líderes zombavam. Gente, o zombador não é do bem, né? Salmos 1 fala, né? Que bem-aventurado é aquele que não se assenta na rodinha lá dos zombadores, dos escarnecedores. Salvou os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo. Os caras não entendendo nada do que está acontecendo. O escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber, credo. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia, este é o rei dos judeus. Então, vinagre está dizendo aqui que era uma bebida comum entre a classe baixa, né? Caramba, que horrível. Como você Pois é. bebia vinagre? Pois é. Cara, não dá ânsia. Eu ouvia dizer, quando era mais novo, tinha um carinha na escola, ele falava assim, ó, se você precisar faltar na escola, toma vinagre que você vomita e sua mãe acha que você tá doente. Olha o que os caras ensinavam. Nunca fiz isso. Eu já ouvi dizer de pôr alho na axila, dizia que ficava com febre. Agora, se é verdade, não sei. Nossa, com certeza. Não faz sentido, né? Dá febre, alho na axila. Devia de dar fedor, né? Devia dar um Dá- fedor, é verdade. Bem, aí aqui vai ter alguém com discernimento. No meio de tanta gente ruim, ó quem vai ter discernimento? Um criminoso. Um dos criminosos, ou seja, tem os líderes, não estão tendo discernimento. Tem os soldados, não estão tendo discernimento. Aí o criminoso vai ter discernimento. Quando a gente vê que tem discernimento, quando a pessoa está sendo boa, quando ela está sendo em prol da vida, né? Eles estavam aqui sendo em prol da zombação, da zoeira. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava, né? Não é esse o criminoso que vai ter discernimento. Então, você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não tem medo de Deus? Nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Isso não é um sinal de que quando a gente morre, já é o fim, né? A gente sai dessa dimensão de tempo e aí a gente já deve encontrar todo mundo lá no juízo, né? Imagino. Porque ele já ia estar com Jesus no paraíso, né? Como que ele já ia entrar no paraíso, né? Já está lá. Mas ele foi aqui, ó, no finalzinho da vida aceito por Jesus. Graças a esse discernimento, ele conseguiu perceber, cara, ele está sendo condenado, não fez nada. Eu mereço estar aqui. Jesus não. E aí o outro doido lá zombando, você não tem medo não de estar zombando? Esse é um homem santo, né? Já cerca de meio-dia, já era cerca de meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu. E a cortina... Nossa, era meio-dia. E a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Que eclipse é esse? 3 horas de A eclipse? escuridão, ela simboliza o juízo de Deus, né? E tristeza também, está em Salmos 23, 4, Isaías 8, 22, Isaías 9. Ontem, né? Hoje de madrugada, né? Quando a Mari teve esse pesadelo, a gente chorou e tal, depois... E aí a gente acendeu a luz do banheiro, né? Aí traz uma pazinha, né? A luz traz isso, tem esse poder, né? No escuro você tem mais medo. Golda, vai embora. Goldinho tá aqui, querendo subir no meu colo. Entra, boa noite. Boa noite, Goldo. Vai lá. Ele está com fome. Ele tá...
3 horas de eclipse, hein? A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Vamos ver o véu do templo? A cortina separava o pátio do templo e o lugar santo, e a outra separava o lugar santo e o lugar santíssimo. Lucas não diz qual cortina rasgou-se ao meio, mas provavelmente foi a segunda. A morte de Jesus pôs o fim ao sistema de sacrifícios do templo, estabeleceu um novo e permanente caminho para a presença de Deus. Aqui, né? O véu rasgando. Imagina como é que foi pra eles. Pô, um baita sinal, né? Presta atenção, irmão. Tá até rasgando o véu do templo, ó. Lugar santíssimo. Santo dos Santos. Era mais assim, né? Tinha essa imagem dos querubins. Rasgou esse véu. Só o sumo sacerdote podia entrar. Ele aqui com a roupinha do sumo sacerdote. Pra entrar lá. E com essas palavras, então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas É um palavras. salmo. Olha, Salmo 31:5. Vamos ler hoje. Depois daqui. E com essas palavras deu o último suspiro. Quando o oficial romano, em grego centurião, que supervisionava a execução, viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse: sem dúvida, este homem era inocente ou justo. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. A multidão é muito bipolar, né? Crucifica. Beleza, crucificou aí. Triste. Agora, essa batida Pesou, no né? peito, na época, para a cultura deles, era um sinal de luto. Faz muito sentido. Tristeza, né? Tristeza e luto, Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiam desde a Galiléia, olhavam de longe. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia. Vamos ver onde é a cidade de Arimateia. Cadê? Arimateia. Judéia, onde está Arimateia, gente? Aqui, ó. Líder do conselho aqui de Arimateia estava aqui em Jerusalém, vendo tudo acontecer. E ele não tinha concordado com isso. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos, né, José de Arimateia, e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol de linho e o colocou num túmulo novo escavado na rocha. Que era algo de ricos, né? Eles não tinham direito a túmulos, né? Então, tá dizendo que isso daí ele abriu uma exceção porque não era comum, né? Ele ficava lá preso na cruz até os animais comerem, enfim, Jura? não ia para túmulo, E aí ele abriu uma exceção porque ele sabia que Jesus era inocente. Olha, que bom, que bonito. Ele fez o mal, mas ele tentou, né, não ser tão ruim assim. E ele Isso, tentou e também desde o porque começo não José, crucificar. e também porque José tinha uma posição poderosa, ele era membro, né, do Do Sinédrio, né? Sinédrio, Do conselho dos do líderes judeus. conselho, Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação. Era o dia, em grego, era o dia da preparação. Mesma coisa. Interessante porque o José de Arimateia, ele investiu no corpo morto, né? Só investe no corpo morto. Quem sabe como é que se fala? Que ele vai ressuscitar, né? É fácil você investir no corpo que estava fazendo milagre, estava não sei o que estava lá, entendeu? Que estava maravilhando. Agora, investir no corpo morto, quantos de nós estamos dispostos a investir nisso, né? É importante, entendeu? Isso aí quer dizer que José de Arimateia ele pegou o corpo e trouxe para si, né?
As pessoas só queriam quando estava lá, fazendo milagre, cura, um monte de coisa. Mas quando estava morto, só os de Arimateia requereu o corpo, né? É. É verdade, está dizendo aqui que provavelmente José de Arimateia conhecia o Antigo Testamento e sabia que Jesus morreria e ressuscitaria, sei lá. Pô, a ponto de investir, né, ali, é isso mesmo. Pô, bom demais. Ainda bem, né, graças a Deus. Porque aí, ele estando num túmulo, né, dá pra ter todos os próximos eventos que a gente vai ver, né? A ressurreição e tudo mais. Ó, aqui, ó, o Sinédrio. Era isso. Ficava aqui os líderes judeus, né? Só que o Sinédrio não se reuniu onde eles costumavam se reunir, né? Pra julgar Jesus. Eles tinham se reunido na casa do Caifás. Aqui, ó, a casa do Caifás. Essa é a casinha do Caifás. Até hoje existe ela, né? E aí tem aqui a parte onde provavelmente Jesus foi julgado, que é no porão da casa do Caifás. Aqui, ó, gente. Porão da casa do Caifás. Aí o Sinédrio se reuniu lá à noite, né? Ó, dá pra ir lá, inclusive, em Jerusalém. Se reuniram à noite lá e julgaram Jesus, o Sinédrio, esses líderes judeus. Beleza. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. Então ia começar o sábado aí. Aí as mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado descansaram conforme a lei exigia. Então elas já estão na intenção de ungir o corpo. Porque elas continuam querendo servir, né? A Deus, elas vão ser as primeiras a verem o que vai acontecer. Bom demais, gente. Quer dizer, triste demais, né? Bom que a gente sabe o que vai acontecer no próximo capítulo, que é o último, inclusive, né? Mas pesado, né? Que a gente tenha a sabedoria pra gente não ir na dos outros. Que a gente consiga discernir as coisas no espírito, pra gente não acabar sendo religioso e impedir as ações do Espírito de Deus na Terra. Ele continua agindo, e quando ele agia aí, num tempo onde os sinais eram tão claros e tão evidentes, Jesus tinha curado paralítico, expulsado um monte de demônio, ressuscitado pessoas, falado maravilhas com propriedade, e mesmo assim crucificaram ele. Então que a gente saiba ir na fonte, que a gente saiba discernir as coisas no Espírito e agir corretamente, né? Que Deus tenha misericórdia da gente, que Ele possa abrir nossos olhos, né? E, claro, com os nossos olhos abertos, aí o que a gente tem que fazer, né? E até o fim, o que vai acontecer com os discípulos e apóstolos depois, né? Eles passam, aqueles fugiram, mas aí depois da ressurreição de Jesus, eles não negam mais o evangelho. Por isso eles são perseguidos, inclusive. Então, se for pra gente ser perseguido, que a gente saiba se manter firme e deixar a perseguição vir. Beleza? Vamos orar aí? Agora alguém ora pra gente finalizar a leitura de hoje? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por estarmos aqui, meu Pai, reunidos nessa manhã. Começa a leitura, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos nos aprofundando mais, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Amém. Que maravilha é, meu Pai, É verdade. poder ler as Escrituras e elas saltaram aos nossos olhos. Obrigado pelo Teu sacrifício, Jesus, que foi uma coisa que eu não consigo nem imaginar. Pois é. O Senhor se deu por amor a nós, entendeu? Esteve no nosso lugar. Só quer de nós a adoração no nosso coração, Senhor. Renova, Senhor, as nossas forças. Toma os meus irmãos, Senhor. Abençoa-os nos seus dias, Senhor. Seja com eles, meu Pai. Toma também, Senhor, a nossa nação, tudo que está para acontecer, que seja feita a sua vontade. A sua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Que possamos, meu Pai, nos continuar na tua presença. Que possamos perseverar até o fim, Senhor. Porque os que perseverarem serão salvos. Nos dê condições para isso. E nos guarda, Senhor. Senhor, estamos debaixo da tua proteção, meu Pai.
É Muito verdade. obrigado pelo privilégio de ter podido, meu Pai, conhecer a tua palavra e de estar aqui com eles. Obrigado por isso, obrigado pela vida, obrigado por acordar essa manhã. Muito obrigado por mais um dia, Senhor. Amém. Fica conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Vou só orar para vocês essa questão dos pesadelos, né? Por favor. Jesus Cristo, por favor, vem com o seu poder e com a sua mão, cuida da Mari, da Fernanda, também da Suelen, da Jaque, mas em especial aí da questão que tanto a Mari quanto a Fernanda tiveram esse pesadelo, a Fernanda vem tendo esses pesadelos e isso possa sair da mente delas, não habitar mais na alma delas, que o seu Espírito Santo cure essa ferida, seja o que estiver acontecendo, ou que mostre o significado aí por trás disso, mas que elas não sejam perturbadas por isso, Deus, por favor. Cuide para que elas tenham paz, para que isso não perturbe mais a mente delas e que elas possam ser libertas disso, por favor, conforme a sua vontade. A gente sabe que todo poder foi dado ao Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor foi misericordioso e orou até mesmo pelos seus inimigos que estavam te crucificando. Então a gente pede em favor dessas mulheres que estão te seguindo, te buscando, que querem o Senhor na vida delas, que o Senhor as encha dos seus pensamentos, das coisas boas, e que elas possam ter sonhos maravilhosos, sonhos sobre as coisas do seu reino, sonhos sobre as suas maravilhas. Deus habita com a sua paz, com o seu amor no subconsciente delas, nos sonhos delas. Mostra a elas coisas maravilhosas e boas e agradáveis do seu reino e tira esses pesadelos, tira essas perturbações da mente delas, por favor, Senhor Jesus Cristo. Em nome bendito, santo Senhor Jesus. Amém. Amém.